Bem, 18h30, vamos iniciando. E depois os outros meninos chegarem aí, elas entrem aí. Porque também ficar esperando não vai resolver muito. Só atrasa o processo. É qualquer coisa, depois, se elas se interessarem, vem a gravação inicial. Então, vamos iniciar, como sempre fazemos, pedindo a Deus amparo e assistência para todos nós. Vamos rogar às forças espirituais o auxílio para podermos entender, compreender e também passar as lições que formos ver hoje. Vamos buscar unir os nossos pensamentos, sentimentos, voltando a atenção para nós mesmos e direcionando para o mais alto, roguemos. Deus, nosso Pai, de amor e de bondade. Jesus, divino cealheiro e médico de todos nós, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo das noites das quintas-feiras, te rogamos as tuas bênçãos em favor de todos os corações que aqui nos unimos, em busca da aprendizagem, do conhecimento e do entendimento das lições que forem trazidas no dia de hoje. Te pedimos a tua permissão, Senhor da vida, para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga dos nossos orientadores e mentores espirituais. Possa esses corações amoráveis, que em teu nome, em nome do amor, encontrarem aquele espaço e aqueles elementos da intimidade de cada um de nós, para poderem trabalhar em nosso benefício, nos auxiliando na compreensão, no entendimento, bem como também, Senhor, na transmissão daqueles ensinamentos que todos carecemos, para que possamos entendê-los e assim possamos ter elementos para trazê-los para o campo prático das nossas vidas. Lembrando daqueles corações que se reúnem a nós a partir dos planos espirituais, os pedimos também a favor deles. Abençoa-os, abençoando-nos e distendendo, Senhor, estas bênçãos em favor dos nossos familiares, conhecidos e amigos, que sabemos estarem passando por algum momento de maior dificuldade em suas vidas, no resgate, na aprendizagem de que necessitem e estejam carecentes. Lembrando das companheiras que ainda não estão aqui conosco, ou não puderam estar conosco no dia de hoje, na noite de hoje, e rogamos em particular em favor delas e de toda a humanidade. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, hoje então nós vamos iniciar o capítulo 2 do livro Vida, Seu Maior Patrimônio, um romance de Aguinaldo Paviani, onde esse capítulo tem o título A Família Lauser. E nele nós vamos conhecer um pouco mais dos dramas e de alguns membros que faz parte ou que compõem a família Lauser. E o Paviani, ele, em todo início de capítulo, ele inicia com algumas reflexões, algumas ponderações, o que eu achei bastante interessante. E essa abordagem geralmente tem a ver com aquilo que vai ser descrito no capítulo. Então, ele inicia falando assim: via de regra, estabelecem-se padrões repetitivos de comportamento, criando a ilusão que tudo está bem.
Como é da lei divina, a evolução do ser humano, vez ou outra, a vida dá um sacolejar, entre aspas, na existência, para forçar o homem a olhar com mais honestidade para si mesmo. Você tem olhado para si mesmo com honestidade? Lembre-se, os problemas da vida, a rigor, não representam um problema, entre aspas, mas como você se posiciona perante esses problemas é que pode comprometer sua felicidade. E antes de nós iniciarmos algumas reflexões em torno disso que foi dito, eu esqueci de falar no início, e agora, quando estava lendo, lembrei de pedir para aqueles que vierem nos assistir, que estão nos vendo pelo YouTube, se esses vídeos os têm auxiliado de alguma forma, têm levado a vocês algum dado, algum elemento, alguma informação, algum conhecimento que tenha te ajudado, se inscreva no canal, curta lá, a gente nunca pede isso, geralmente, raramente a gente pede isso, em um vídeo ou outro que nós fazemos esse pedido. E o mais importante ainda, nem é tanto isso, mas compartilhar isso com outras pessoas que você saiba ou você conhece, que tem algum interesse, ou tem até alguma necessidade de ouvir alguma coisa. Se tem auxiliado você, se tem te ajudado, compartilhe com outros também que estejam precisando, estejam carecentes. Nós, como a gente temos dito, a gente raramente fala sobre isso ou pede isso às pessoas. Mas então fica aí essa observação aí, que muitas vezes a gente aproveita, mas não lembra dos outros. Então, compartilhe o vídeo aí com os amigos, conhecidos, que vocês saibam ou percebam que esteja precisando, fale. Né? Eu conheço um vídeo, está falando desse assunto, acesse lá, faz alguma coisa, né? A gente ajudar. Bom, após ter colocado isto, voltemos aqui. Então, ele diz, via de regra, estabelecem-se padrões repetitivos de comportamento, criando a ilusão de que tudo está bem. Essa realmente é uma verdade nas nossas vidas. Como a gente vive dentro de um automatismo enorme, dentro de uma consciência de sono, a gente não percebe o quanto na nossa vida ela existe, ou ela decorre dentro de um padrão repetitivo de comportamento. E essa repetição de comportamento, esse padrão, esses padrões que a gente vai criando, a gente muitas vezes até designa de hábitos, esses hábitos vai nos dar muitas ilusões. Uma dessas ilusões é de que tudo está bem. E esse sentido, tudo está bem, envolve um espectro muito grande de coisas. Por exemplo, nós consideramos que nós somos conscientes. E nós não somos. Isso deriva do quê? Desse padrão repetitivo de comportamento, de modo de ser. Porque, como todo dia a gente levanta, vai no banheiro, fazemos as higienes necessárias, né, bucal e tudo mais, tomamos café, vamos trabalhar, pegamos o carro ou o ônibus, encontramos fulano, ciclano, geralmente. Então, isso nos dá a ilusão de que a gente está consciente, só que nós não estamos. Quando a gente começa a trabalhar com a atenção, quando a gente começa a olhar ou trazer a atenção para nós mesmos, a olhar a si mesmo, a gente aprende a ver a vida, que a gente começa a perceber que, na verdade, nós estamos dentro de um estado de sono, de uma consciência de sono. E essa consciência de sono é que alimenta esse padrão repetitivo, tanto de comportamento, de atitudes, de modo de ser, de perceber a vida, de ver a vida, de entender a vida, enfim,
uma série de fatores. Aí ele diz mais, como é da lei divina, a evolução do ser humano, vez ou outra, a vida dá uma sacolejada, dá uma balançada na existência, para forçar o homem a olhar com mais honestidade para si mesmo. Ele coloca aqui que é da lei divina, é desse processo evolutivo que nós estamos vivenciando, que a gente está dentro dele. E, por um lado, é uma misericórdia, é uma bênção, porque se não fosse isto, nós não conseguiríamos sair desse estado de sono, desse padrão repetitivo, dessa ilusão que nós temos acerca de muitas coisas. E vocês veem que mesmo com essas sacudidas que a vida nos dá, com esses trancos, né, com essas trombadas, ou conforme o Gurdjieff chamava isso, Gurdjieff é um filósofo russo, ele era da região do Cáucaso. Então, ele dizia que são choques que nós vamos recebendo. Só que, como nós estamos dentro daquele padrão automático, dentro de uma mecanicidade, a gente muitas vezes vai amortecendo esses choques. Quando o choque é muito forte, a gente é abalado por algum tempo, por algum período, maior ou menor, dependendo da intensidade do choque e da intensidade que nós recebemos esse choque, ou isso que o Fabiano chamou de sacolejada, ou que a gente poderia falar de tranco, baque, dá vários nomes para isso, a gente pode designar isso de diversas formas. Choques, eu acho que é uma boa palavra. Né? Choque emocional, psicológico. Né? Então, assim, mesmo com esses choques, com essas trombadas que a gente leva da vida, que nós tomamos, a gente ainda temos muita dificuldade de despertar. Às vezes a gente desperta por um pequeno período de tempo, por algum momento, e depois voltamos ao sono novamente. Então, esse processo de evolução nosso, que a gente pode falar que é um processo de conscientização ou de amadurecimento, a gente vai amadurecendo, né? Nós vamos aprendendo a construir a nossa individualidade, a sermos mais nós mesmos, leva tempo. Isso não ocorre de uma hora para outra. Por isso que dentro desse contexto, desse processo, a gente formos analisar a nossa vida, é fácil de constatar, é fácil de concluir que uma única vida seria impossível a gente completar esse processo. Não dá. E não tem como a gente criar esse ser, essa individualidade madura, amadurecida, consciente numa vida só. Então, muitas vezes a gente pode basear pelo fato seguinte: a gente podemos passar anos nos esforçando para nos tornarmos conscientes e a gente, de repente, constata que nós não estamos conscientes ainda. Que muitas vezes nós estamos tendo a ilusão de estar mais consciente, que no fundo, muitas vezes, a gente saiu muito pouco daquele ponto que a gente estava inicialmente. Então, realmente, nós vamos caminhando no processo de evolução, de crescimento, a passos de tartarugas. E nós vamos fazendo esse processo em processos repetitivos. Por isso que a espiritualidade vai falar que nós evoluímos em espiral, em laçadas. Então, a gente retornamos aqui, vamos lá, retornamos novamente, e aos pouquinhos a gente vai ascendendo. E hoje eu estava lavando vasilhas aqui em casa, e a pia de casa, ela fica de frente da janela. Então, quando eu estou lavando as vasilhas, os utensílios de cozinha, eu vejo a cidade lá fora. Vejo um horizonte. Então, eu estava lavando as vasilhas e, de repente, vi um pássaro, uma ave voando, e eu fiquei até interessado em saber se era uma águia e tudo, mas pelo padrão de voo dela, eu cheguei a concluir que fosse um urubu. Aí o que ele fez? Ele levantou o voo de um prédio e foi,
E como não tem, assim, estava tendo pouco vento, né? É interessante como que ele vai procurando as térmicas. Aí o que vai fazendo? Ele vai fazendo círculos. Ele vai batendo as asas, vai subindo aos pouquinhos e fazendo círculos, hein? Nesse processo de laçadas. Eu pensei, olha que interessante, como é que a vida ela vai se espelhando e vai se manifestando nas diversas formas. A ave levantando o voo, esse tipo de ave, gaviões, águias, urubus, essas aves que geralmente planam no alto, eles vão nesse processo de laçadas, que de alguma forma está ali mostrando como que a vida e como que o processo evolutivo e vários aspectos da vida, como é que decorre. E é interessante que o enneagrama, esse símbolo sagrado que nós costumamos falar dele, temos até curso a respeito dele aplicado à personalidade, né, ao entendimento, à compreensão da personalidade humana, mas ele é um símbolo que o Gurdjieff dizia que ele é o símbolo de tudo, de todas as coisas. De tudo e todas as coisas. Por consequência, ele também é um símbolo da vida. E ele vai explicar. Quando você compreende o enneagrama, você entende por que esse processo ocorre desta forma, porque que ele se passa dessa maneira. Então, a ave, por exemplo, vai espelhar isso. O crescimento das plantas também espelham isso. A gente vê isso espelhado no desenvolvimento da série de Fibonacci. Quando você pega a série de Fibonacci, ela vai mostrar esse processo também. Ela vai espelhar, vai refletir esse processo. Então, é um processo universal. E o nosso processo evolutivo, consequentemente, está dentro desse padrão, dentro dessa forma, dentro dessas leis, porque isso é uma lei divina, são leis divinas. Então, nós vamos realmente evoluindo, passo a passo, muito lentamente, mas nós vamos progredindo, de uma forma ou outra. Agora, se nós soubermos utilizar esses choques, aprender a usar esses choques, esses como é que é? Saculões, não é? Esses trancos, né? Essas trombadas, como é que é, Bárbara? A palavra aí? Seu áudio está desligado, o microfone. Sacudidas. Sacudida mesmo. Safanão. Exatamente. Safanão. Isso. Então, a gente souber aproveitar essas sacudidas que a vida nos dá, a gente vai poder caminhar com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de rapidez e aproveitar esse processo mais. Só que, geralmente, quando a gente leva essas sacudidas, a gente tendemos a cair no desânimo, no pessimismo, naquele processo de vitimismo que nós falamos e que a psicologia trabalha muito bem. Então, nós vemos até aqui mesmo nos nossos estudos, nos nossos cursos. Quando a gente dá uma sacudida, a turma, como diz o outro, baixa o farol, fica um farol um pouco baixo. Em vez de a gente aprender a aproveitar essa sacudida para levantar o farol, quer dizer, olhar para cima. A gente não, a gente tende a descer a ladeira. Talvez porque descer a ladeira seja muito mais fácil. E o enneagrama explica isso também, a razão desse fato. E algumas doutrinas esotéricas, ocultistas, e acho que creio que também até espiritualista fala isso, que o processo de descida ele é mais fácil do que o processo de subida. Por quê? Porque o processo de descida ele ocorre dentro do automatismo, dentro da mecanicidade. Então, se eu quiser descer, basta eu parar. Basta eu, aquilo que o Livro dos Espíritos vai chamar de... Como é que utiliza lá? Não sei se você lembra, Márcio. Estagnar, não é essa palavra que eles utilizam. Estacionar. A Vicentina lembrou lá de dentro. Então, a gente geralmente estaciona. Mas tem uma outra palavra também que eles utilizam. Mas essa palavra estacionar está boa. Então, basta a gente dar uma parada, ou seja, a gente estacionar. Porque se a gente estaciona, como o universo ele está em progresso, ele está em expansão, aí eu estou descendo automaticamente.
Então, se eu quiser descer, basta eu não fazer nada. Basta eu parar. Basta eu acomodar. Aí eu desço. Eu retrogrado. Então, a doutrina espírita vai falar que não tem retrogradação, né? O espírito não retrograda, que ele estaciona. Mas, na verdade, esse estacionamento é como se houvesse uma retrogradação, quer dizer, uma queda. E isso realmente ocorre. Agora, o processo evolutivo, ele exige esforço. E a partir do nível hominal, porque até no nível hominal nós somos impulsionados. A vida vai nos impulsionando de uma forma ou outra, através dessas sacudidas. Ou aquilo que o apóstolo Paulo definiu nos evangelhos muito bem, chamado de aguilhões. Jesus, né, até, aliás, nem foi ele bem, foi mais Jesus que faz essa referência. Né? Quando, na primeira vez, Jesus esteve com ele, na estrada de Damasco, pergunta para ele, indaga dele, por que recalcitreis contra os aguilhões? Realmente, a vida com os aguilhões, ou as espetadas, as ferroadas, impulsiona o ser. Mas quando o ser entra no nível minal, que ele adquire a razão, ele adquire a capacidade de pensar, de raciocinar, de livre-arbítrio, ou seja, ele passa a ter a escolha ou a capacidade de escolher por si, aí esse processo passa a ser ou a vir a ser consciente. Eu tenho que fazer de forma consciente. Ou seja, esse esforço tem que partir de mim. E se eu não faço isso, eu vou tendo sofrimento. Cada vez mais eu vou sofrendo, vou entrando num nível de sofrimento, de dor muito grande. Porque não é uma punição, mas é uma reação ao meu estacionamento. Na medida que eu estaciono, vem a dor, vem o sofrimento. Aí eu sou impulsionado. Aí eu tenho que optar. Ou eu sigo em frente, ou eu faço alguma coisa. Quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para resolver aquela questão ali, aquele problema. Então, de alguma forma, isso também é uma misericórdia de Deus para nos levar à frente, avante. Senão a gente não avançaria. E é isso que ele vai dizer aqui, né? Você tem olhado para si mesmo com honestidade? Lembre-se, os problemas da vida, a rigor, não representam um problema. Entre aspas, aí a última palavra, problema. Mas, como você se posiciona perante esses problemas, é que pode comprometer a sua felicidade. Ou seja, todos nós, todo ser humano, todo ser, ele foi criado para ser feliz. Agora, essa felicidade, ela também não é dada assim a esmo, à torta e à direita. Para isso, nós temos que esforçar, nos esforçarmos, fazer um trabalho de construção. É aquela história, eu estou na chuva, se eu quero me abrigar do frio, da chuva, de todas aquelas intempéries, eu tenho que construir um abrigo. Se eu não fizer essa construção, eu vou estar sujeito às consequências das intempéries. E a mesma coisa também ocorre em nosso processo evolutivo. Então, os problemas, as dificuldades que a vida nos apresenta, são desafios, são propostas visando o nosso crescimento, visando a nossa aprendizagem. Por isso que o trabalho ele vai ser uma ordem da vida para nos impulsionar o nosso próprio crescimento, a nossa própria evolução. Bem, em síntese é isso, e agora a gente vai entrar no trecho aí do livro, aí falando sobre que eu intitulei Analisando a Nós Mesmos. Nesse trecho nós vamos ver agora. Então, isso que nós comentamos foi uma pequena introdução ao capítulo 2, a família Lauser. Agora, nós vamos prosseguir
com um pequeno trecho que nós designamos de analisando a nós mesmos. As turbulências emocionais podem acarretar graves prejuízos ao corpo físico. Então, vamos até repetir. As turbulências emocionais podem acarretar graves prejuízos ao corpo físico. Emocionalmente, muitos vivem dentro de um sistema de autodestruição. É grave, hein? Emocionalmente, muitos vivem dentro de um sistema de autodestruição. Quando a palavra suicídio é mencionada, deveremos ampliar nosso entendimento. O autoextermínio pode acontecer fisicamente, mas também no campo emocional. Várias pessoas dizem ter, entre aspas, ter a vida amarrada. Então, várias pessoas dizem ter a vida amarrada. E realmente a tem. Todavia, os nós, entre aspas, foram feitos por elas mesmas, porque se encontram num processo de autossabotagem. A pessoa ansiosa, que pensa ter o poder de controlar todos os acontecimentos da vida, normalmente tem um sono fragmentado, irritação, mau desempenho sexual e vive numa tensão permanente. Isso aí devido ao quê? Ansiedade ou antes da ansiedade? Eu não entendi. Repete aí. A pessoa ansiosa que pensa ter o poder de controlar todos os acontecimentos da vida, e no caso do ego 2, é pior ainda, porque eles projetam nos outros, ou seja, ele quer controlar até a vida alheia. Aí, realmente, né? Haja coração. É mais loucura ainda. Então, a pessoa ansiosa que pensa ter o poder de controlar todos os acontecimentos da vida, normalmente tem um sono fragmentado, irritação, mau desempenho sexual e vive numa tensão permanente. Essa criatura está sabotando a própria existência. Muitos no, entre aspas, livro da vida, então muitos no livro da vida não conseguem ir além do primeiro capítulo, por causa da imaturidade emocional, não lidam bem com os próprios sentimentos. Então, por causa da imaturidade emocional, não lidam bem com os próprios sentimentos. Não sabem ou não conseguem perdoar, exigem muito de si mesmos e transformam o mundo interior num verdadeiro depósito. Nele depositam mágoas, ressentimentos, frustrações e angústias. E então a vida se torna um peso a ser carregado. Nessas situações, o indivíduo perde uma preciosidade das mais importantes, o prazer de viver. E aqui até eu não colocaria a palavra muito prazer, não. Eu trocaria essa palavra prazer. Eu trocaria ela por alegria. Ou seja, a gente perde a coisa mais importante, a alegria de viver. Eu acho que alegria é melhor do que a palavra prazer que ele utilizou. Bom, continuando. Alguns não resolvem seus conflitos, demoram muito tempo, aliás, demoram um tempo muito longo
diante de um mesmo problema e acabam por se tornarem prisioneiros dele, ou seja, desse problema. Vivem algemados ao passado e, com isso, asfixiam a alegria de viver. Aqui ele usou o termo alegria. Ansiosos, sofrem com preocupações desnecessárias. Negativistas, permitem-se a automutilação emocional. Céticos em relação à vida, nunca conseguem fazer uma varredura na própria existência. Salvo as naturais exceções, há uma correlação profunda entre as emoções e as enfermidades do corpo físico. Então, repetindo. Salvo as naturais exceções, há uma correlação profunda entre as emoções e as enfermidades do corpo físico. E aqui eu até abriria um pequeno parênteses aqui. Eu diria que não tem exceção. Na verdade, todas as nossas enfermidades físicas têm uma correlação no campo emocional, no campo psicológico. O que diferencia isso? É que aquelas enfermidades que já alcançaram o corpo físico, esta correlação ela está em vidas passadas. Então, elas não são de hoje. O indivíduo não conseguiu, a pessoa não conseguiu resolver aquilo que eu já falei para vocês. Que as doenças, quando a gente fere a lei divina, quando nós ferimos as leis divinas, como a gente fere as leis divinas? Praticando o mal, fazendo o mal. Quando a gente faz o mal, a gente fere a lei divina. Por quê? A lei divina é a lei do amor. Falar a lei do amor, ela já resume tudo. Já resume uma maturidade do ser, uma compreensão do ser. Por quê? É isso que nos vai levar a entender o outro, a compreender o outro, a trabalhar nos campos da fraternidade, nos campos do entendimento, da compreensão, etc, etc, etc. Então, a lei divina, amor, já engloba tudo. Então, quando a gente fere a lei do amor, a gente fere a lei divina. Quando a gente fere a lei divina, isso afeta o nosso campo mental. Como a gente não consegue trabalhar, resolver esse problema no campo mental, ele deságua para o campo emocional. A gente ainda continua, às vezes até caindo no mesmo erro, repetindo o mesmo erro, repetindo as mesmas posturas, de formas diferentes, em vidas diferentes. E isso vai levar a desaguar, a explodir ou a minar, né, ou transudar no campo físico. Então, quando chegou no campo físico, é porque eu não trabalhei os outros campos. Eu cheguei àquele ponto de que a coisa teve que cair no concreto comigo. Eu estou lendo o livro do Francisco de Assis, né? Piramês psicografou, do Piramês. Ele fala uma coisa lá que eu até notei aqui, eu li ontem, achei muito interessante. Muito interessante, sim, a gente sabe disso, né? Quando você vê escrito com palavras diferentes, aí dá mais peso para a gente. Francisco de Assis fala que todos os desequilíbrios orgânicos, desequilíbrios psíquicos, são a não observância dos preceitos divinos. Que eu acabei de falar. Na hora que eu li isso aqui ontem, eu falei, gente, está tão claro que eu vou escrever, porque eu falo muito isso com as minhas palavras. Mas quando você lê escrito de uma forma assim, caso dele, né, que tem todo um conhecimento, toda uma evolução, aí eu falei, não, gente, só que passa batido isso para a gente no dia a dia, né? E é o que eu acabei de falar, e olha, não foi combinado, eu não sabia disso, eu sei que ela está lendo o livro, mas não tinha conhecimento dessa informação, ela não falou nada comigo nesse sentido. Então, eu vou repetir o que eu achei tão interessante que eu copiei. Todos os desequilíbrios orgânicos e psíquicos são a não observância dos preceitos divinos. Então, vocês veem, podem observar
que o que nós falamos não são coisas nossas, pessoais, minhas, do Carlos. Não são pensamentos propriamente meus. Eu que cheguei a essa conclusão, não. Mas é interessante que depois ele fala: ninguém é órfão das coisas dos céus quando procura o caminho de Deus. É isso que nós temos falado o tempo todo, né? Um dos primeiros passos, continuando aqui o texto, um dos primeiros passos para a conquista da saúde integral é o autoconhecimento. A Vicentina acabou de ler isso ali em outras palavras, mas que designa o que define a mesma coisa. Então, um dos primeiros passos para a conquista da saúde integral é o autoconhecimento. Vasculhando o âmago do ser, o indivíduo, conhecendo a si mesmo um pouco melhor, pode educar os próprios sentimentos. Negar os sentimentos significa adiar a solução, como projetar em outrem a própria sombra, significa iludir-se sobre si mesmo. O homem deve mergulhar nas águas obscuras do seu lado sombrio para descobrir as causas reais de suas dores. A pior ignorância é, com certeza, a ignorância que temos sobre nós mesmos. Ao estabelecer contato com sua essência, o homem vai ao foco central de suas inquietações. As máscaras são retiradas e a felicidade se torna uma possibilidade real. Com base nessa linha de raciocínio, consideramos convicções e certezas dos mais arrogantes um perigo para sua existência. Então, com base nessa linha de raciocínio, consideramos convicções e certezas dos mais arrogantes um perigo para a sua existência. Naturalmente, cada indivíduo tem suas convicções e suas crenças. Nada de errado nisso. O problema é que quando o indivíduo tem uma mente formatada, desconsiderando qualquer outra possibilidade que não esteja em sintonia com aquilo em que ele crê. Aí é que está o problema, né? Então, o problema é quando o indivíduo tem uma mente formatada, desconsiderando qualquer outra possibilidade que não esteja em sintonia com aquilo em que ele crê. Questionar as próprias crenças pode significar sabedoria, e, em alguns casos, devolver a si a alegria de viver. E nós vamos ficar por aqui, nessas reflexões. Acho que foi falado muita coisa interessante, muita coisa importante. Nem sei se nós vamos conseguir ver tudo hoje, porque foi muito material que ele trouxe. E a gente distendeu um pouco mais longo o texto. Aí o texto seguinte, que seria não sei se na semana que vem nós vamos conseguir entrar nele, seria trazendo a história da família Lauser. Ou seja, isso é uma forma de dar concretude a essas ponderações, a essas reflexões que foram feitas. Então, ele vai mostrar de uma forma prática, com a história da família Lauser, tudo isso que foi falado aqui, que foi refletido nesse trecho que nós acabamos de ver agora. Mas então vamos lá, fazer alguns comentários aqui sobre isso. E vamos ver se a gente se conseguimos fechar o ciclo hoje desse trecho aí que a gente acabamos de ver, de ouvir agora, né? Então vamos lá, ele vai dizer: as turbulências emocionais podem acarretar graves prejuízos ao corpo físico. Emocionalmente, muitos vivem dentro de um sistema de autodestruição. Ele vai falar muitos. Realmente, eu diria que quase que a maioria de nós
O que está fora é exceção. É exceção. Que não está dentro desse quadro. Não nada. Fui atender a Magda, que não parava de me ligar. Pô, ela quer morrer, quer chorar, e diz que não aguenta, que não dá conta. Você está falando conosco ou com outra pessoa, Bárbara? Beleza. Então, não, outra pessoa. Bom, as turbulências emocionais, elas acarretam, sim, grande prejuízo ao nosso corpo físico. E não tem como a gente viver dentro de um quadro que não seja de turbulência emocional. Por quê? Em razão do nosso estado de ser, do quadro de sono em que nós vivemos dentro dele. Nesse quadro de ausência de autoconhecimento, de autoconsciência, de compreensão da vida, de mim mesmo, das pessoas, das situações, das circunstâncias, dos problemas em que eu vivo. Então, primeiro que problema passa a ser um problema para mim. Então, eu vejo os problemas como um problema. Eu não vejo o problema como uma equação para ser resolvida, para ser solucionada, que aquilo está vindo para me despertar, para me auxiliar, para me ajudar de diversas formas. Eu não vejo o problema, a dificuldade, como uma bênção de Deus em nosso benefício. A gente não vê isso. Por quê? Todos nós queremos, de uma forma ou outra, o comodismo. A gente quer isso, a gente quer o comodismo. Nós queremos a preguiça. A gente não quer ser aborrecido, a gente não quer ter problema. Então, quanto mais, assim, sem perturbação, sem dificuldade a vida ocorra ou se passa para mim, melhor. Então, que isso é o lado errado. É o caminho contrário ao caminho evolutivo. Eu vivendo isso, eu estou numa descendente e não numa ascendente. E quanto mais eu insisto nessa direção de descida, mais problemas eu vou criando, mais dificuldades eu vou tendo, mais desarmonia, desequilíbrio eu vou elaborando. Consequentemente, atrás disso vem a dor, vem o sofrimento, na forma de doenças, na forma de desequilíbrios vários, dificuldades várias. Então, tem dificuldades no campo financeiro, no campo material, no campo orgânico, no campo emocional, no campo psicológico. Aí vem também no campo espiritual, que nem tem noção disso, mas não quer dizer que não exista. Então, sabe, passo a viver dentro de um furacão, dentro de um tormento sem fim, um verdadeiro inferno. Portanto, a gente vive constantemente nessas turbulências emocionais, devido ao nosso quadro, à nossa forma de ver a vida, de encarar a vida, de entender a vida, de perceber a vida. A gente vive dentro desse aspecto. Para mudar isso, a gente tem que começar a fazer alguns questionamentos, algumas elaborações, buscar o entendimento, buscar compreender. Aí eu consigo mudar esse quadro aí, esse sistema. Portanto, a gente vive dentro de um sistema de autodestruição. Porque essas turbulências acabam encurtando a minha vida aqui na Terra. Aquilo que a gente falou no último estudo, nós já trabalhamos sobre isso. Que nós nascemos aqui com a bateria para durar tanto tempo, e conforme a nossa forma de viver, a gente diminui o tempo dessa bateria, dessa carga que nós recebemos. E a gente não tem como ser recarregado. Apesar de que no percurso da nossa vida, nós vamos recarregando essa bateria. Mas é igual uma bateria de carro. Na medida que o carro vai funcionando, ela vai dando carga na bateria. Só que a bateria ela tem um tempo de vida útil. E na medida que esse processo vai ocorrendo, até celulares, todos os equipamentos que têm bateria passam por esse processo. Ele até pode ser carregado ao longo do tempo, mas a bateria vai se desgastando. Ela já não consegue manter a mesma carga no início.
Vários processos ocorrem aí nesse meio aí. E é igual. A comparação é igual. Não tem, assim, muita diferença. Então, assim, isso realmente vai diminuindo o nosso tempo de vida aí. A gente vai malbaratando. Ou seja, mas quem está fazendo isso? No fundo, somos nós mesmos que estamos fazendo isso com a gente. Com a nossa forma de viver a vida, de entender a vida, aquilo que a gente está buscando na vida. Então, em vez de a gente fala, nós falamos que estamos correndo atrás da nossa felicidade. Estamos mesmo? Porque se eu quero ser feliz, eu tenho que aprender como construir essa felicidade. Que a minha felicidade não vai vir gratuitamente. E aqueles que conseguem chegar a esse patamar, alcançar essa compreensão, esse entendimento, ele acaba sendo feliz dentro do problema, dentro da dificuldade, dentro da doença que ele está passando por ela. Ou seja, ele vai enfrentar o furacão com calma, com equilíbrio, com alegria de viver. Ah, mas isso não tem. Sim, tem pessoas que conseguem alcançar esse nível. Por uma ou outra razão. Por exemplo, há muito tempo mesmo eu vi na televisão, acho que foi até no Fantástico, alguma coisa assim, que eu me lembro, uma pessoa que estava com câncer, já estava definido o tempo de vida dela, os médicos tinham dado o tempo de vida dela, e ela feliz, alegre, trabalhando na horta, cultivando plantas, me fala, verduras e plantas medicinais para ajudar as pessoas. Estava feliz. Essa pessoa ela consegue até prolongar a sua vida. E mesmo se não prolongue, devido a outros processos que a gente ainda não conseguimos entender bem, pelo menos no nível que nós estamos hoje de incompreensão, de inconsciência, porque na medida que a gente vai compreendendo todas essas questões, a gente também vai aprendendo a entender os motivos pelos quais as pessoas passam pelo que passam, sofrem o que sofrem, inclusive eu. Então, eu começo a entender a partir de mim mesmo e começo também a compreender o outro. E na medida que eu compreendo o outro, eu também vou compreendendo os meus próprios processos. Então, mesmo a gente parta desse mundo, nessa situação, a gente vai partir feliz. A gente vai deixar esse mundo aqui feliz, alegre, levando esperança para as pessoas, levando alegria para aqueles que estão às minhas voltas, para os meus familiares, para os meus entes queridos. Então, a gente parte com a outra atmosfera e a gente acaba dando uma lição de vida, um testemunho de vida. Esses casos existem, são raros, porque a maioria de nós queremos e gostamos de ser vítimas, seus pobres coitados, seus sofredores. Aí complica. 013. Descobriu que dia que... Não. Aí ele vai falar da questão do suicídio. Só que ele vai falar que o suicídio, né, o autoextermínio, ele pode acontecer fisicamente, mas ele também acontece no campo emocional. E eu diria não só no campo emocional, eu vou além. Eu digo no campo emocional, no campo psicológico e no campo espiritual. Porque na medida que eu tenho essa vida destrutiva, que eu tenho essa vida dentro desse quadro de turbulência, de confusão, de transtornos, eu estou fazendo um autoextermínio, um suicídio, estou suicidando. Tanto é que o próprio André Luiz, nos seus livros, vai colocar lá. Em particular, no livro Nosso Lar, ele menciona isso lá com toda a objetividade lá, com toda a diretiva certeira lá. Que o... Como é que é o nome do moço lá, que fala para o André Luiz lá, que atendeu e salvou o André Luiz do umbral? Clarencio.
Clarencio coloca para ele com os outros médicos no plano espiritual, falando que ele tinha sido suicida. Aí ele vai entender, quando ele estava no umbral, os outros seres, ele ouvia vozes dos outros seres, aqueles seres monstruosos, falando para ele: suicida, suicida, suicida. Lançando-lhe a pecha, ou lhe xingando, lhe apodando dessa forma. Ele falava: não, eu não sou suicida, eu não me suicidei. Sim, suicidou. A gente está dentro da pauta do suicida inconsciente. Para vocês verem o nosso nível. Até o nosso suicídio é inconsciente. Em função do nosso automatismo e inconsciência que nós vivemos nele. Se eu sou diabético e como doce. Então, assim, realmente é muito triste. Então, esse suicídio ele ocorre também nos campos emocionais. Na medida que eu estou correndo atrás do prazer, apenas da satisfação, apenas desse egoísmo que eu estou alimentando, de alguma forma nós estamos suicidando. Aí ele vai fazer uma outra referência, falar que muitas pessoas dizem ter a vida amarrada. E quantos de nós já não vimos essa expressão, né? Ah, minha vida está amarrada. Ah, porque eu não, nada meu avança, nada meu vai para frente, nada meu dá certo, está tudo errado, está difícil. O dia de hoje está amarrado. Hoje levantei com o pé esquerdo. Nada foi para frente, está tudo dando errado, já saí atrasado, aí machuquei o pé e uma confusão. Mas isso até pergunta, né? Que isso realmente ocorre. Mas quem é o responsável por isso? Mais uma vez, nós também temos uma outra questão que é muito comum, nossa, do ser humano, a gente transferir responsabilidade. Esse é um ponto aí que eu falo muito e eu me referencio muito a ele. Nos nossos estudos de psicologia, a gente está falando muito isso. Que é um mecanismo que nós temos, um mecanismo de defesa que o ser humano possui, de transferir responsabilidades. A gente está sempre transferindo responsabilidade para a vida, para Deus, para os outros, para as circunstâncias, inclusive a nossa própria salvação. A gente transfere a obrigatoriedade da nossa salvação para o outro. No caso, para essa pessoa aí. No nosso caso, que somos cristãos. Né? A gente transfere para ele. É Jesus que tem que nos salvar. Isso é transferência de responsabilidade. E se a gente falar, olha, a salvação, somos nós que temos que construí-la em nós, ai, ai, ai. É um Deus nos acuda. É um pandemônio. Ah, e a gente é o diabo, a gente é espírito ruim, a gente é o demônio, é o capeta, somos um monte de coisas. Porque queremos defender a nosso comodismo, a nossa passividade. A gente não quer trabalhar, não queremos construir a própria salvação. Ele que tem a obrigação de nos salvar. Basta eu acreditar nele. Basta eu ter fé nele. Então, eu tenho fé nela, igual a vizinha aqui, a gente tem aqui, que diz que é crente. Eu sou crente, frequento a igreja, vivo o dia inteiro ouvindo músicas evangélicas, lendo a Bíblia, pregando. Mas, na hora que chega um entregador que vem lá entregar um remédio, aí devido às suas dificuldades pessoais, porque estava aborrecido, ficou chateado de ter que subir escada e deixa a porta aberta lá apitando, a mulher sai bufando, sai batendo de apartamento em apartamento, aonde que for que você, aonde você primeiro que ele exigiu dele, aonde que você entregou o remédio? Ah, não vou falar. Virou uma arara e começou a criticar o moço. O moço deu umas respostas mal-humoradas para ela também. Aí ela saiu butindo e veio batendo de porta em porta até descobrir onde. É isso que Jesus ensinou? É esse processo? Então eu bato bunda na igreja, no centro espírita, não sei aonde, não sei mais onde, no terreiro, qualquer lugar.
Mas, na hora que eu tenho que ter compreensão, tenho que ir lá ajudar o outro de alguma forma, no momento em que a vida me solicita, que exatamente na turbulência, porque no momento de festa, não precisa. No momento que está tudo tranquilo, tudo harmonioso, o que eu tenho que fazer? Igual esse tempo aqui atrás de mim, aqui, ó. Um tempo lindo e maravilhoso está aí atrás aí, ó. Precisa fazer alguma coisa? Ah, mas é igual o final do almoço. Estou fazendo almoço com pressa, com hora marcada, atendendo outra pessoa, a mulher me liga negócio de banco para pegar empréstimo. Ai, não, eu fiquei com raiva. Pois é. Aí ela falou, você é muito mal educada. Eu falei, ah, tá. Pois é nessa hora em que a gente realmente demonstra o que nós somos. Demonstramos o nosso nível de ser, o nosso estado de ser. Porque é nessa hora que está sendo requisitado a mim. Então, se eu perco o controle, significa o quê? Que eu não tenho controle de mim. Não tenho. Mas porque quando no momento de calma eu supostamente estou sob o controle, porque isso é uma ilusão, gente. Supostamente, a palavra é exatamente essa. Supostamente eu estou no controle. Lógico, não está acontecendo nada. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Por que eu vou perder a estribeira? Mas quando ela já identificou o banco, que eu falei que não queria, ela falou assim, eu nem te expliquei o que é, eu falei, mas eu já sei, eu não quero. Aí ela começou, né, que é chatice. Pois é, mas é nessa hora que eu tenho que demonstrar. Minha querida, eu entendo você, sei que você está no seu trabalho, sei que você está fazendo sua profissão aí, mas eu te agradeço. Eu agora estou fazendo um almoço, estou ocupado aqui, mas mesmo se não tivesse, eu também não quero a proposta, agradeço o seu contato. Hoje mesmo à tarde uma moça me ligou. Senhor Carlos Rodrigues, do Banco Santander. Senhor Carlos Rodrigues, dou uma proposta aqui para o senhor aqui. Falei, não, minha filha, muito obrigado, não quero não, já tenho cartão de crédito, até cancelei. Não, não tem a ver com cartão de crédito, não. Sim, mas tudo bem, eu no momento não tenho interesse. Agradeço o seu contato, você tem uma boa tarde. Não, mas deixa eu falar. Aí eu desliguei e bloqueei. Pronto. Pronto. Não tem que Ô, ficar... Carlos, eu vou ter que sair. Beleza, vai lá, Vou Bárbara. entrar numa dinâmica. Então tá. Um abraço. Outro, Tudo tchau. de bom para vocês. Obrigada. Obrigado. Aí, assim, sem procurar perder as estribeiras, sem procurar se descontrolar. Então, assim, é nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de nos exercitarmos. É o momento que a gente está tendo. Então, em vez de eu ficar com raiva, chateado, vou agradecer. Eu até já falei isso com vocês. Esses marketing aí tá dando uma grande oportunidade para nós trabalharmos as nossas questões. Controle sobre o nosso campo emocional, controle sobre nós mesmos, aprender a falar não para o outro. Não, muito obrigado. Não, eu agradeço. Não, muito obrigado. Não, agora eu não quero. A gente tem dificuldade de falar que isso para mim custou caro. Custou R$1.000. Eu tive que pagar por não saber falar não. Mas aprendi. Doeu no meu bolso, porque é metade do meu salário. Doeu. Foi fácil, não. Mas aprendi. Agora, não. Muito obrigado. Não, eu não quero. E se continua a insistir, olha, agradeço o seu contato, tenha uma boa tarde, que seu dia seja feliz. Pronto, desejei o bem, vou lá, desligo e bloqueio. Fim de conversa. A gente tem que aprender até a falar isso também. Então, todos nós, assim, a gente vive uma vida amarrada, mas no fundo, a gente que construiu essa situação, a gente construiu essa questão. E isso é uma forma de eu começar a assumir a responsabilidade. Então, se o outro... meu outro tá me irritando, essa moça fica me ligando aqui toda hora, o telefone tocou aqui 10 vezes, que chatice. Qual foi a minha postura? Qual foi a minha atuação? Em vez de julgar a responsabilidade para ela, a culpa acima dela, vamos trazê-la para nós. Isso é começar a assumir a responsabilidade pelas coisas. É aprender a ser gente. E tudo isso tem uma razão, tudo isso tem um motivo. Que é essa construção que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, da nossa individualidade, daquele ser
crístico que tem que nascer dentro de nós. E isto que é a salvação. Só quando eu realizar essa construção é que eu vou poder deixar esse mundo aqui. Não vou precisar, eu vou conseguir quebrar a roda de Sansara, como diz lá os textos védicos lá da Índia, ou do budismo. Quebrar essa roda de Sansara, que é a roda de repetição dos renascimentos. E muita gente não entende essa roda de Sansara, ou entende ela de forma equivocada e errada. Bom, outra coisa que ele vai falar aqui é da pessoa ansiosa. Então, a pessoa, e nós somos muito ansiosos, todos nós. A gente tem mais ou menos ansiedade. Lógico, vivendo dentro desse turbulhão emocional e psicológico que nós vivemos, não ser ansioso fica um pouco difícil. Então, todos nós temos mais ou menos ansiedade. Só que alguns ainda, dentro dessa questão da ansiedade, a gente pensa ter o poder de controlar todos os acontecimentos da vida. E isso nos leva a ser ainda mais ansiosos. Porque, na verdade, nós não temos controle nenhum de nada. Esse é o grande problema. Nós não temos nem controle de nós mesmos. É a nossa pressão. Não tem. Você vê que a moça me liga ali, eu já me irrito. Então, qual é o controle que eu tenho? Nossa, eu vi que era o 13, que está ligando toda hora. Tá vendo? Então, eu não tenho controle. Porque se eu tivesse controle, não importa a situação lá fora. Não importa o furacão que está ocorrendo à minha volta. Eu vou ficar tranquilo. Porque eu sou o Senhor. Eu vou saber o que fazer. Eu vou saber o que fazer, vou saber o que falar, vou saber como comportar. Eu vou saber agir dentro daquela situação. O problema é que nós não agimos. Nós estamos no campo das reações. E dentro deste campo, nós não temos controle nenhum. E isso é fácil de ser visto. Fácil de analisar a nossa vida. Quantas vezes a gente perde a estribeira? O ônibus demora, perde a estribeira. A gente fica irritado, a gente fica ansioso. A própria ansiedade é uma prova do nosso descontrole. Então, nós não temos controle. Nós somos seres reagentes. Ou seja, nós reagimos. Nós não agimos. O agir que a gente acha que age é apenas uma ilusão. Uma ilusão. E se nós formos analisar as nossas ações, a gente vai ver que elas são reações. E é lógico que essa forma, esse estilo de viver, isso vai se refletir no nosso sono. Durante o nosso sono. A gente vai ter um sono fragmentado, a gente vive dentro de um quadro de irritação, de mau humor, inclusive reflete até na própria sexualidade. A gente vive numa tensão permanente, isso vai refletir em pressão alta, problemas cardíacos, outros problemas orgânicos e emocionais. Ou seja, isso vai desaguar e vai levar a uma série de desequilíbrio que vai ter estreitas relações com as nossas questões kármicas de vidas passadas, com as nossas dívidas pretéritas. Tudo tem relação. E com nossos tipos de personalidade, com o nosso perfil psicológico, espiritual. Isso também tem correlação. Porque tudo isso tem correlações com essas coisas todas. Estão intimamente relacionados. Tem correspondência. Bom, vai desaguar nessas questões e muitas outras. Aqui ele só deu alguns exemplos, ele só deu 4 exemplos, né? O sono fragmentado, irritação, desempenho sexual e uma tensão permanente. 1, 2, 3... 4. Deu 4 exemplos. Mas exemplos aqui não falta. Mau humor, insatisfação, arrogância, prepotência, irritabilidade. Não, aqui não falta. O que não falta aí? Todos os sentimentos negativos. Tem. Com isso, consequentemente, no livro da vida, ou seja, naquele livro que nós estamos escrevendo, porque todos nós estamos escrevendo um livro. Esse livro é designado
no universo espiritualista, no universo esotérico, em alguns universos de conhecimento aí, como o livro da vida. Ou seja, porque tudo isso nós vamos fazendo, isso vai ficando registrado no nosso campo psíquico, no nosso campo espiritual, tudo fica registrado. E até também no universo fora de nós, que alguns chamam de campo acássico, ou no éter, ou no fluido cósmico. Ah, chama como você quiser. Aí, mas fica registrado. Tudo fica registrado. Inclusive, a viagem ao passado é possível dentro desse espectro. Por exemplo, se você souber e se você tiver capacidade e conhecimento, você pode lá, por exemplo, olhar em Jerusalém, por exemplo, ir lá e ver todos os acontecimentos que ocorreram até na época do Cristo ou em qualquer época, naquele momento ali, naquele lugar ali. Está tudo registrado lá no éter. Vocês lembraram daquela mediunidade que você pega um objeto e sabe tudo da pessoa? Isso aí é voltar ao passado. Quer dizer, eu não posso voltar ao passado como a ciência espera ou como é descrito no campo da ficção. Eu voltar lá e alterar coisas, isso não posso. Mas eu posso voltar psiquicamente lá e rever tudo o que aconteceu. Tudo. Tudo. Isso aí é possível. É exatamente a volta ao passado. Então, tudo que nós. Esse livro que registra tudo isso aí é o livro da vida. E nós estamos escrevendo a nossa história nele. E no nosso próprio livro. Então, nós temos um livro externo a nós, que é o universo, e temos um livro interno, que é o nosso campo psíquico e espiritual. Então, fica registrado em dois campos, lá fora e dentro. Agora, tudo isso aí ocorre em função da nossa imaturidade emocional. Então, nos nossos outros estudos de psicologia, mormente no campo do Enneagrama, nós temos falado muito sobre isso, essa questão da nossa imaturidade emocional. Que, na verdade, nós somos crianças. Gente, nós somos infantis. E o nosso campo de maturidade emocional é muito grande. E por essa imaturidade, a gente não sabe lidar bem com os próprios sentimentos e nem também com sentimentos alheios, obviamente. Se eu não sei lidar bem com meus próprios sentimentos, como é que eu vou saber lidar com o sentimento do outro? A gente não sabe. E é por isso que nós somos seres reagentes, porque nós somos infantis. Se nós fôssemos adultos, a gente agiria, não reagiria. Mas nós não somos infantis. Bom, aí vem um outro trecho que vai falar. Não sabem ou não conseguem perdoar, essas pessoas infantis, elas não sabem perdoar ou nem conseguem. Então, a pessoa começou a descobrir que ela é infantil, está aqui participando dos nossos estudos, está ouvindo os nossos estudos, está aprendendo sobre tudo isso, aí ela quer perdoar. Aí vem o outro ponto, ela não consegue. Então, existe dois pontos. Né? Não sabe e não consegue. Se a gente não consegue, a gente já está bom, já está bem, porque nós estamos um passo a mais. Porque a maioria nem sabe da necessidade de perdoar. A gente aprende isso na igreja, a gente ouve falar disso. Aí a gente bate no peito, não, eu perdoei fulano. Ele me fez aquilo outro. Falar, a gente pode falar qualquer coisa, né? Tem gente falando por aí que é inocente, que não roubou nada, não cometeu nada, não fez nada, comprou remédio para pandemia, para Covid. A gente fala qualquer coisa. A gente pode falar qualquer coisa. A boca não tem papas na língua, né? Então, agora, entre o que fala e o que aí a distância são de universos, muitas vezes. Nem é de galáxias, não. É universos. Muito maior. Bom, aí elas também existe aquele outro ponto também que muitas vezes a gente exige muito de si mesmo e transforma o mundo interior no verdadeiro depósito. Também tem esse contraponto, né? Tem aquelas pessoas
que muitas vezes se cobram muito de si mesmos. Nem todo mundo. Isso aí depende do perfil de personalidade da pessoa. Tem aqueles perfis que eles são muito indulgentes, não. Eles são muito autocobradores de si mesmos. Aí também cai num outro extremo. Tem aqueles que são autoindulgentes, que não está sempre passando a mão na própria cabeça, né? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Também é um extremo. Como também cobrança demais também é outro extremo. É difícil. Só que no campo espiritualista, eles não conhecem esse perfil, essa questão dos perfis de personalidade. Então tem esses perfis. Ele aqui faz a referência, sem saber, mas existe isso. Dessas pessoas que são muito autocobradoras. Então, e essas pessoas, elas vão depositar na sua intimidade mágoas, ressentimentos, frustrações, angústias. E com isso, logicamente, não tem como, a vida passa a ser um peso, passa a ser uma montanha a ser carregada. Difícil. Consequentemente, a pessoa não vai ter, ou vai perder, ou não vai nem conseguir expressar, às vezes nem entende. É pior que aquela situação. A gente está num nível de inconsciência tão grande, na situação de inconsciência tão grande, a gente nem muitas vezes sabe disso. A gente nem pensa a esse respeito. A gente pode ter uma alegria de viver. Quem pensa nisso? Viver deveria ser um motivo de alegria, de contentamento. Ele vai falar aqui de prazer. Eu prefiro colocar contentamento, alegria, do que prazer. Prazer, tá. Ter o prazer de viver, né? A satisfação de viver. Mas não acho a melhor palavra. É. Ele está falando aqui prazer no sentido de alegria. É porque muitas vezes o prazer para nós. Não, porque o prazer, às vezes, para nós, está muitas vezes carregado de uma conotação meio pejorativa, muitas vezes. Né? Tem. A pessoa tem prazer em comer doce, a pessoa tem prazer em ir para a praia. Bom. Porque pensa que é sexo, né? Vai falar nesse sentido? Às vezes ligado ao terreno da sexualidade, ao terreno do mal. Tem pessoa que tem prazer de fazer mal ao outro. Fazer fofoca. Tem gente que tem prazer de fazer fofoca. Que vai dar, vai dizer assim, mas a pessoa tem alegria, então, de fazer fofoca. Aí é aquela história, né? A alegria exige um quê de mais consciência, de mais profundidade, mais de alma. Se a pessoa tem essa alegria de fazer o mal, de praticar o mal, por exemplo, aí já está no terreno da perversidade. Aí já está um passo além. Aí já a coisa é mais complicada. Então, tem essas diferenciações. Né? Por isso que eu acho que a palavra alegria seria melhor. Bom, e enquanto nós não resolvemos os nossos conflitos, a gente vai demorar muito tempo diante dos problemas, do sofrimento, da dor, das doenças, quadros doentios. Esse que vai colocar aqui. Né? Ele coloca alguns, não resolvem seus conflitos. Demoram um tempo muito longo diante de um mesmo problema e acabam por se tornar prisioneiros deles. Tem alguns que realmente ficam ruminando aquela dificuldade, aí às vezes acaba cristalizando aquele quadro, aquela situação com mais intensidade, com mais força, que vai repercutir no futuro em mais complexidade, em maior sofrimento, em maior dificuldade até de quebrar aquilo, porque se aquilo cristalizou, se quebrar aquilo, por isso que quebrar o hábito é difícil. Porque hábitos são coisas que nós cristalizamos ao longo do tempo. Fica um pouco mais complicado. Mas resolver conflitos também no nosso quadro, na situação, são exceções. A maioria de nós não sabemos fazer isso. Aí ele vai dar alguns exemplos aqui, por exemplo. Pessoas ansiosas, elas sofrem com preocupações desnecessárias. Toda pessoa ansiosa sofre com preocupações que, na maioria das vezes, seria desnecessário. Precisaria ter
ter aquilo, ficar alimentando aquilo. Negativistas. Essas pessoas se permitem a automutilação emocional. Então, emocionalmente, elas estão se mutilando, porque eles estão num terreno de negativismo, vendo a vida como pessimismo, vendo a vida como tudo difícil. Então, lógico, se você está nesse quadro, o que você espera obter de retorno? Você for encarar a vida com otimismo, com esperança, com confiança, as coisas começam a mudar. Pelo menos você intimamente. Você vai ter uma satisfação de viver, independente das dificuldades lá fora, ou que esteja te rondando, ou o quadro que você esteja submetido a ele. Os céticos, em relação à vida, nunca conseguem fazer uma varredura na própria existência. Então, se você é cético, por que você vai pensar ou refletir em tudo isso aí? É um pouco mais difícil. Então, se a gente encara a vida de uma forma mais espiritualizada, mais nesse campo até de religiosidade, isso facilita, isso nos ajuda a sair, de repente, de alguns quadros e de algumas situações um pouco mais complicadas na nossa existência. Aí vai falar aquilo, né? Salvo as naturais exceções, há uma correlação profunda entre emoções e as enfermidades do corpo físico. Nós já falamos lá atrás, abrimos um parênteses lá atrás, e ele já comentou sobre isso. Como a nossa hora já está meio avançada aí, já não vamos entrar em muitos detalhes a respeito disso. Bom, um dos primeiros passos para a conquista da saúde integral é o autoconhecimento. Isso aí é algo fundamental e algo super importante. E não tem como a gente mudar, principalmente no campo emocional e no campo psicológico e espiritual, sem passar por esse processo de autoconhecimento. Então, na verdade, a conquista da saúde, a conquista da felicidade é algo educativo, é um processo educacional. Eu tenho que aprender a me educar. E para aprender, eu tenho que conhecer. Então, nesse processo de conhecimento, vai ocorrer a aprendizagem. E aprendendo, eu vou sabendo o que fazer, o que não fazer, nesse processo de autoeducação. Então, todas essas questões estão intimamente interligadas, interrelacionadas. Conhecimento, educação, transformação, mudança, crescimento, conscientização, tudo isso está interligado e umas coisas dependem das outras. Então, eu tenho que aprender a trazer a atenção para mim, aprender a me observar, aprender a olhar para mim mesmo. E é interessante que nos campos espiritualistas, principalmente da doutrina espírita, eles não ensinam isso. Muitas vezes nem falam sobre isso. Eles falam da necessidade do autoconhecimento. Mas não fala como é que como é que faz o processo, como é que segue essa caminhada. Ou às vezes até fala, mas não explica, por exemplo, como que eu vou me conhecer se eu não aprender a olhar para mim mesmo? Eu tenho que aprender isso. E muitas vezes nos nossos estudos, nas nossas reflexões, a gente fala sobre isso, mas não faz uma abordagem mais objetiva nesse campo e nessa direção. Até mesmo porque esse trabalho ele teria que ser de uma forma presencial e prática. Mas não tem como ser. No momento da nossa contribui muito para a gente melhorar. Quando Jesus se refere à vigilância no Evangelho, vigiai, ele está falando exatamente isso. Você se observar, aprender a se observar. Mas você ainda não sabe se observar de uma forma objetiva. Ah, tá. Na hora do ato eu vejo que eu estou com raiva, que eu estou... Como nós já estamos num processo de conhecimento, de aprendizagem, a gente vai se despertando para isso, automaticamente. Aí minha voz até abaixa na hora que aí eu vejo. A gente vai se despertando. Por isso que esse processo nosso aqui, ele é importante, ele é o primeiro passo. Mas existe um segundo passo, em que eu poderia fazer essa caminhada de forma mais segura, mais objetiva, mais direta. Que é o quê? O trabalho sobre si mesmo. Então, existe um trabalho mais objetivo, mais direto no campo
sobre si mesmo, de autoobservação. Essa autoobservação. Eu observo, por exemplo, eu vejo na hora que eu estou agressiva, na hora que eu estou xingando. É isso que eu estou falando. Esse tipo de trabalho, ele requer algo, um trabalho prático, aí tem que ser no campo presencial. Não dá para fazer isso, por exemplo. Não tem como. Não tem como, por exemplo. Reunir num lugar. Exatamente. Passar atividades, passar exercícios. Tocar com a vara curta. Pega os defeitos da pessoa. Não necessariamente. Tem atividades, tem exercícios que a gente possa fazer para ajudar nisso, nesse campo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. A escola da Hatha Yoga, que é um trabalho sobre o corpo físico, a escola do Tai Chi, das artes marciais, o que é essas escolas? Essas escolas visavam, através da atividade física, a pessoa aprender a olhar para si. Só que esse lado psicológico, esse lado filosófico, foi desconhecido, ficou perdido. Aí só restou o trabalho do corpo físico, muscular. Mas aqueles exercícios ali seria para você aprender a trazer a atenção para você. Se você fizesse aquele exercício da yoga, por exemplo, com um professor que sabe, tem o conhecimento, você veria assim, coisas em você, porque cada atitude daquela ali, cada postura daquela vai mexer no seu campo emocional de uma forma determinada e específica. Só que esse conhecimento foi totalmente perdido. As pessoas não desconhecem isso. Então, naquela hora, você vai lá fazer yoga, por exemplo, se você estaria fazendo essa atividade prática de autoobservação. Aí você ia podendo ver o que estava despertando em você, quais sentimentos estavam nascendo a partir daquela atitude, daquela postura, etc, etc. Mas só que para fazer isso, você tem que encontrar um professor bastante especializado que tenha esse conhecimento, que a maioria aí fora não tem. Então, não dá para a gente fazer, por exemplo, uma atividade dessa aqui por internet. Primeiro que as pessoas mentem, enrolam, enganam, e quando a gente está cara a cara com a pessoa, se você estiver mentindo, eu estou te vendo. Aí eu sei que você está mentindo. E aqui, então, assim, num campo online... aí, assim, quando a gente está face to face, como se diz por aí, cria certas condições, certa ambientação que no campo online, no campo tecnológico, não permite, né? Não nos permite. Bem, então, vasculhando o âmago do ser, o indivíduo, conhecendo a si mesmo um pouco melhor, pode educar os próprios sentimentos. Esse aqui é um trabalho que está ao alcance de todos nós. A gente começar a passar a olhar para si mesmo, ou vasculhar os seus campos emocionais, procurar se ver suas emoções, detectar suas emoções, os seus pensamentos. A gente vai, à medida que a gente vai vendo, vai descobrindo, a gente pode ir se educando. Esse é um trabalho que está ao alcance de todos nós. O grande problema é que a gente ouve isso aqui, isso que eu estou falando da necessidade do campo prático. A gente ouve, mas a gente não coloca em prática. A gente pode até colocar amanhã em prática, mas ao longo do tempo, se a gente não persiste, a gente não participa de um grupo que alimente, que fomente isso, a gente esquece, deixa para lá, entendeu? A gente começa a voltar para o campo da inconsciência, do adormecimento. Esse é o problema. Então, a continuidade da participação dos estudos, por exemplo, de ouvir, isso também vai alimentando esse lado nosso, para a gente poder prosseguir. Dar continuidade. No momento da situação, a gente vai lembrando. Se você ouvir o vídeo aqui hoje, por exemplo, e nunca mais voltar, você vai ver. De 6 meses é muito tempo. Não chega nem a 6 meses, você já não está nem lembrando de nada disso. Já está vivendo como estava antes. Com certeza. Quer fazer um teste? Faça um teste. A partir da semana que vem, deixa de participar dos estudos. Nem ouve. Quando a gente for fazer o estudo aqui, sai de casa e vai embora. Você vai ver. Não vai chegar um mês, você já não está nem lembrando nada mais disso. Perde mesmo. Isso aí é fatal. Por isso que a participação dos estudos, isso dá um baque.
Isso nos leva a crescer, nos leva a gente está sempre alimentando, nós precisamos estar sempre alimentando esses conhecimentos aí, sempre falando desse assunto, sempre falando, porque isso aí vai alimentando em nós uma mudança de postura, de atitude, de olhar. É pouco, gente, é demorado. Por isso a gente fala da importância, mas as pessoas não conseguem ver isso, não conseguem perceber isso. Muitas vezes desprezam essas oportunidades. Aí que vai falar aqui, ó. Negar o sentimento significa adiar a solução. Como projetar em outro a própria sombra significa iludir a si mesmo. Isso nós fazemos demais da conta. São temas aqui muito importantes que trabalhou nesse finalzinho, nem sei se vai dar tempo da gente falar sobre eles. E isso é um fato, a gente está sempre projetando as nossas sombras nos outros. Isso é uma forma de transferir a responsabilidade. Então, eu jogo a minha sombra em você, você passa a ser o culpado e eu passo a ser a vítima. Passa a ser o inocente. Você é o responsável, eu não. Então, isso advém da nossa infantilidade, da nossa forma infantil de ver a vida e de se posicionar na vida, e de estar na vida, e de se comportar na vida. Transferir as responsabilidades. Então, ele vai dizer, o homem deve mergulhar nas águas obscuras do seu lado sombrio para descobrir as causas reais de suas dores. A gente deve fazer isso, e necessitamos fazer isso. Só que esse não é um processo simples, não é um processo fácil, e fazer ele sozinho é complicado. Ele precisa de apoio e ajuda nessa empreitada, e realmente é complexo. E até mesmo porque, se a gente estiver sozinho, muitas vezes nós podemos nos enganar a nós mesmos, iludir-se a si mesmo a respeito disso, porque é algo doloroso. Não é algo fácil a gente olhar para si e ver e constatar a nossa situação real, aquilo que nós somos. Não é fácil, gente. Inclusive, esse fato de ser doloroso, ser difícil, é que nos movimenta a transferir para o outro a responsabilidade, projetar a nossa sombra no outro, responsabilizar o outro, porque é doloroso, não é fácil. Não é tão simples assim. E a pior ignorância é, com certeza, a ignorância que temos sobre nós mesmos. De fato, essa é a ignorância pior que existe. A gente ignorar-se, ou seja, estarmos ignorantes, ou seja, não termos conhecimentos acerca de nós mesmos, não nos conhecermos. Essa é a pior ignorância. E a ignorância que a humanidade 100% está submetida a ela, em maior ou menor grau, maior e menor proporção. E isso que nos leva a tantos desastres, a tantos problemas e complicações. Né? E a gente buscar o contato com essa essência, que dentro do estudo do Enneagrama já fala muito sobre isso. O homem, ele é uma essência, nós somos um espírito que temos uma essência, uma personalidade e um ego, formando um triângulo. Essência, personalidade e ego, formando um triângulo. Esse triângulo que forma o nosso ser. A essência é o lado real em nós. A personalidade é um simulacro dessa essência, uma projeção uma sombra dessa essência. E o ego é a sombra da personalidade. Então, ele é um falso eu, é ainda mais distorcido ainda, o ego. Ele é mais distorcido, é mais complicativo. Mas o caso não é de desprezar e nem destruir todo esse sistema. Se esse sistema existe, é por uma razão, por um objetivo, que ele vai proporcionar, ou vai alimentar, ou vai nos dar condições, através dele vai ser o esteio da criação da nossa individualidade. Se não fosse isso, nós não seríamos indivíduos com a consciência própria, distinta, particular. A questão é que a gente está empregando isso numa direção errada, numa direção equivocada. A gente tem que inverter o fluxo da energia. Esse fluxo está invertido em uma direção errada, que é prejudicial. É só isso. E tem muitos autores entendendo isso errado. Tanto nos níveis espiritualistas, nos níveis esotéricos, dentro mesmo do estudo do Enneagrama.
está compreendendo isso totalmente errado. Deus nada faz de inútil. E nada de inútil existe no universo, mesmo que ele não fez. Por exemplo, Deus não fez o mal. Se ele permitiu o mal, é porque esse mal tem alguma utilidade. Tem alguma razão de ser. Não é à toa. Não, ele não permitiria. Agora é que vai falar aqui que cada indivíduo tem suas crenças, tem suas convicções, e não tem nada errado nisso. É um processo natural da evolução daquela pessoa, daquele ser, daquele indivíduo. Né? O problema é quando a gente tem uma mente formatada, ou seja, a gente não quer abrir mão do nosso ponto de vista, daquilo que a gente tem como convicção, como verdade absoluta. Aí complica. Aí complica mesmo. Porque aí você fecha todas as possibilidades. Qualquer possibilidade, você fecha tudo. Então, a gente tem que ter essa mínima abertura para avaliar e reavaliar os nossos posicionamentos, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente tem como verdade. Nós necessitamos aprender a fazer isso. Isso é algo de fundamental importância. E se a gente não sabe fazer isso, não tem como a gente mudar, não tem como a gente avançar, não tem como progredir. Não há como. Aí vai precisar de vidas e mais vidas. Enquanto estivermos insistindo nessas posturas, vai precisar de vida mais vida para quebrar essa cristalização aí. E não vai ser fácil. É só com muita dor e muito sofrimento. E muitas idas e vindas no mundo espiritual e no mundo físico. Vai ter que bater lá, bater cá, bater lá, bater cá, bater lá, bater cá, até a gente aprender a começar a questionar as próprias crenças. A começar a olhar, a questionar. Eu acreditei nisso, mas será que está correto? Não está? Está certo? Por quê? Por que está errado? Por que está certo? É uma longa caminhada. E muitas vezes a gente até fica meio chué, né, quando a gente vê isso, meio desanimado. E nos livros, por exemplo, do André Luiz mesmo mostra isso. E em outros livros psicografados ou vestidos da espiritualidade, os espíritos falam muito isso, que alguns espíritos, quando eles veem o processo que eles têm que realizar, em função de todos os desmandos que ele já fez, de toda a destruição que ele já fez, todos os problemas que ele já criou, ele bate aquele desânimo. E aí o processo é longo, demorado, doloroso, difícil, sofrido. Aí, gente. Mas a gente teve forças para fazer. Agora a gente tem que ter forças, sustentação para desfazer o que a gente fez de errado e reconstruir. Aquele negócio. Se eu construir a casa tudo errado, ou o que a gente fala, né? A pessoa tirou o leite, estava toda alegria indo para casa com o leite, correndo, tropeçou e o leite derramou tudo. Aí você olha, ai, desperdicei. Nossa, e agora? Aí você animar, levantar, pegar o balde, lavar o balde, fazer a higiene do balde, voltar ao curral, sem nem saber se a vaca vai ter leite para te dar, ou você vai ter que pegar uma outra vaca, ou você tem que demolir a casa, jogar ela no chão, arrumar carreto, tirar os entulhos, desmontar tudo para levantar tudo aí pelas estruturas, cimento, comprar novos materiais. Realmente. Mas, se eu me dispus a isso, agora não tem por que desanimar. É ter ânimo. Por isso que o apóstolo vai dizer, tem de bom ânimo. Jesus vai nos convocar. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós também podereis vencer. Então aí a gente termina, encerra com a lembrança desse convite, desse chamado de Jesus. Lembrando que Jesus, ele é Salvador enquanto nosso orientador, mestre, professor. Ele veio ensinar. Ele veio orientar. Ele não veio trabalhar para nós. Se ele pudesse nos salvar desse jeito, por que já não nos arranca daqui agora? Evitaria guerra, sofrimento, morte, peste, doença, trocentas coisas de todo esse inferno que a gente vive no mundo. Evitaria tudo isso.
Por que ele não faz? Por que Deus não faz? Porque não pode. Esse é um trabalho de cada um de nós. Se a gente constrói a violência, temos que também aprender a construir a paz. Ok? Meninas, Márcia, Vicentina, alguma coisa aí? Alguma lembrança? Observação? Não, Carlos. Por mim, Tranquilo? tranquilo. Vicentina? Também não? Então tá. Então vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade, por essas orientações, por essas instruções, por essas informações, e que tenhamos bom ânimo frente à tarefa que nos aguarda e nos espera. Até mesmo porque vamos correr, gente, que não tem outra opção, não tem outro caminho. Então, nada de desanimar. É buscar ânimo mesmo e forças. Ainda bem, vamos agradecer. Nós estamos agora aprendendo o que fazer. Né? Estamos aprendendo. Até acerca da situação, porque até ontem a gente estava enganado, iludido, né, quanto a uma série de coisas. Então, agradecemos a Deus, Deus Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade destes esclarecimentos. Até ontem trafegávamos nas ilusões, nos enganos que a vida nos proporciona de diversas maneiras. Hoje, através desses conhecimentos, dessas informações, estamos despertando para novos valores. Estamos acordando para a situação real em que nos encontramos e que a humanidade se encontra mergulhada. Diante desses desafios que se nos posiciona à porta, nos rogamos, Senhor da vida, aquelas forças e aquele amparo para perseverarmos nessa luta de autoconhecimento, nessa batalha em busca dessas informações que nos auxiliem em nosso processo de crescimento, de amadurecimento, de conscientização. Agradecemos a todos, vos pedindo abençoar a todos aqueles que, de alguma forma ou outra, proporcionaram que essas informações chegassem até nós. Agradecidos por tudo, agradecido pela presença das companheiras no campo físico, pelos amigos do campo espiritual que estiveram junto a nós, participando deste encontro, deste conclave. Agradecendo, Senhor, o amparo da espiritualidade amiga, os nossos mentores e diretores espirituais. Nos pedimos abençoá-los igualmente e ser com eles e conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Meninas, muito obrigado. Vamos em frente até semana que vem. Um bom final de semana. Boa votação no domingo. Quando vota consciente e dói menos. Né? A gente saber que quem está votando não tem muitas perspectivas, mas vamos ter confiança no mais alto, que no final vai dar tudo certo. Vamos aguardar e desejar o melhor, né? Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado a você, Márcia, Vicentino. Até segunda. Até. Tchau. Tchau.